Olá, mais uma vez eu estou aqui, né, para continuar o estudo sobre os inimigos do povo de Deus, aqueles que nos impedem de conquistar as promessas, tá? No vídeo anterior, eu falei sobre a base, né? Em que está fundamentado esse estudo? Esse estudo está fundamentado em Deuteronômio 7. Eu até li, né, os versículos que esse estudo está baseado, mas eu acho importante eu ler de novo, porque eu acho que eu parei no 4, né, no versículo 4. Então, eu acho importante eu dar agora nesse vídeo uma continuada, só para a gente entender outras peculiaridades do que Deus estava orientando o povo a fazer, tá? Então, em Deuteronômio 7, Deus vai falar sobre as leis de conquista. Levíticos, não sei se vocês sabem, mas assim, é um livro que trata muito de leis. Então, vai falar as leis de ordem civilizatória, né? Deles estarem convivendo em sociedade. Também existiam as leis cerimoniais, ele estava formando uma nação. Então, era importante, o Levíticos é um livro muito cheio de leis. Por isso, porque eles, tanto é que algumas dessas leis ainda hoje são usadas na nossa Constituição Federal, né? Tal é a importância dessa organização como sociedade. É isso que Deus estava querendo transformá-los em nação, na nação que nasceu no coração dele, né? Então, Levíticos é um livro cheio de leis. E dentre essas leis, agora em Deuteronômio, Deus vai falar como são as leis de conquista, como eles deveriam se comportar, já que eles estavam caminhando para a terra prometida, tá? Então, no capítulo 1, como eu já disse no outro vídeo, ele vai falar sobre os 7 povos que precisavam ser destruídos. São só estes povos que eram inimigos do povo de Deus? Vocês vão ver que não. Existiram outros, né? Existem ainda hoje outros que não foram nomeados aqui no versículo 1. Só que uma das coisas que depois eu vou colocar na descrição, tá? Que eu não estou lembrando agora qual é o endereço bíblico dela. Mas que estes povos haviam transbordado malignidade. Então, por isso que neste momento Deus pede para que eles sejam destruídos. Então, no versículo 1, Deus fala assim: quando o Senhor, teu Deus, te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas que tu. Aí ele vai nomear mesmo as 7. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais poderosas que tu. Se a gente for ver, filisteus não foram citados, né? E eles se levantaram contra o povo de Deus, naquele episódio de Davi, né? Mas o que a gente entende? A gente entende que Deus é um Deus misericordioso. Então, se os filisteus não precisavam, neste momento, ser destruídos, é porque a maldade deles ainda não havia chegado a transbordar. E estes povos, como a gente viu no decorrer de todo o estudo, né? Vocês vão ver que a gente está ainda no segundo vídeo. Mas eles são um povo que realmente eles não só fizeram mal, mas eles contaminavam o povo de Deus a fazer o mal também. E isso ia impedi-los, né, de receber e cuidar da terra prometida que eles estavam caminhando para conquistar. Aí, eu vou ler agora o versículo 5 do mesmo capítulo de Deuteronômio 7. E aí ele fala assim: eis como deveis tratá-los. Então, Deus ele vai orientando direitinho como que o povo deveria se comportar. É uma lei. Esses são critérios de uma lei de conquista. Então, eles deveriam conquistar a terra prometida e, para isso, eles deveriam
cumprir esses requisitos, tá? Eis como deveis tratá-los: demolir seus altares, despedaçar suas estelas, que seriam altares, né? Colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolos, pois tu és um povo consagrado, não pode se contaminar, né? Ao Senhor teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos estes outros povos, para seres seu povo querido, seu tesouro real, seu tesouro pessoal. Então, diante dessa lei de conquista, o povo de Deus, os israelitas, eles deveriam tomar atitudes de não se contaminar, não fazer aliança com nenhum desses 7 povos. Tá? Deus vai orientando eles para que. E Deus diz que ele os expulsaria, mas que para isso eles precisavam destruir os altares. Isso, pessoal, seria, né, num sentido espiritual, né? Não que hoje, se a gente for levar todas essas orientações de Deus para o agora, né? Porque estes povos continuam nos atingindo neste momento. Naquela época era de uma forma física, né? Lutando contra os israelitas de uma forma física. Hoje eles continuam lutando de uma forma espiritual. Naquela época, impedindo, né, dificultando o povo de conquistar a terra prometida, Canaã, e hoje dificultando-nos de conquistar a nossa ida para Nova Jerusalém, né, para a salvação eterna. Então, Deus vai falando, destrua os altares, no sentido espiritual. Não que a gente deva entrar, porque isso seria já um desrespeito para com as outras religiões, tá? Mas no sentido espiritual, nós como igreja, nós devemos estar fazendo isso, né? Que consta no versículo 5 de Deuteronômio 7, para que a gente possa conquistar a nossa terra prometida, tá bom? Hoje a gente vai falar dos girgazeus, que foram citados nesse versículo 1 de Deuteronômio. Os girgazeus, ao contrário dos outros povos que foram citados, os heteus, os amorreus, eles não aparecem muito no Velho Testamento. Eles aparecem, né, na origem, que eles se originaram também do neto de Noé, que a gente já falou no primeiro vídeo. Então, nisso eles são citados, né? Eles são citados, aí fala-se no Velho Testamento outras coisas em relação a eles, de onde eles estavam, enfim. Só que, diferente dos outros povos, eles não são citados através de uma história, né? Realmente de uma situação completa, né? E isso, assim, eu fiquei pensando nisso, né? Falei, nossa, é diferente, né? Um povo diferente que no Velho Testamento, em relação ao povo de Deus, eles não têm uma presença, né? Marcante, assim, de convívio, essas coisas, né? Então, eu fiquei com este pensamento. Só que se a gente for olhar o que aconteceu com os girgazeus no Novo Testamento, a gente vai ver que eles originaram outros povos, né? Como se fosse assim, ó. Vou tentar explicar um pouco para vocês. Por exemplo, os portugueses vieram para cá, então eles criaram, né? Aqui eles casaram, então formaram-se outros povos, né? Mais ou menos isso aconteceu, mas que na origem são os portugueses, seriam os portugueses. Então, os girgazeus aconteceu isso também, né? No Novo Testamento, eles continuaram existindo, mas com outra nomenclatura. Então, assim,
Quem eram os cananeus? Os cananeus eram descendentes de Girgazeus. Quem eram os... Eu até anotei aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Os fenícios eram originários, descendentes dos Girgazeus. Os gadarenos. Quem eram os gadarenos no Novo Testamento? Porque gadarenos é mais citado no Novo Testamento. São descendentes dos Girgazeus. Então, o que acontece? Por que eles aparecem mais no Novo Testamento e menos no Velho Testamento? Guarda essa pergunta aí, que eu fiquei pensando antes do estudo, né? E tem coisas que o nosso conhecimento humano, ele é limitado. Ele chega num ponto que realmente a Bíblia, né, por ela ser folhas, né, páginas, o seu conhecimento fica limitado. Então eu fiquei em oração, Senhor, fiquei pensando nisso, né? Até porque como eu disse, né, todos esses estudos fazem parte de uma reunião familiar que eu faço com as pessoas da minha família, né? Então eu falei, mas o que eu vou falar em relação a isso, né? Todos os outros povos eu falei sobre fatos, né? Situações em que eles apareciam no Velho Testamento. E aí eu fui pensar um pouco, né? Orar um pouco. E aí o que acontece? Eu fui vendo outras coisas sobre os Girgazeus. A origem da palavra Girgazeus é habitantes de terreno argiloso. Aí a gente vai juntando tudo e Deus vai nos dando um conhecimento espiritual sobre isso. Outra coisa, eles eram adoradores de um deus que se chamava Gés, era um deus sumério daquela época. E os adoradores deste deus, eles eram nomeados, né? Eles recebiam a nomenclatura de clientes de um deus. Todos os adoradores do deus Gés se chamavam clientes de um deus. Então, tudo isso a gente vai guardando, né? Aí, o que acontece? Vamos pensar o que seria a argila, né? A argila, ele é um componente, né? Ele é uma substância, não sei dizer agora geologicamente, né? O que seria a argila? Mas qual a característica da argila? A argila, ela absorve bastante água. Se você for ver um terreno argiloso, eles eram chamados Girgazeus, que quer dizer habitantes de terreno argiloso. Então, ela absorve bastante água. Só que ela absorve e não passa para baixo. Então, ela não é permeável, né? Permeável é o que passa. Ela é impermeável, então ela absorve, ela chega muitas vezes até assim encharcar, fica assim lamacento, sabe? A argila, um terreno argiloso, escorregadio assim, tal é a capacidade dela de ficar com a água, né? Ela fica assim, ela tá durinha, aí quando vem a água, ela fica assim, ela até incha um pouquinho e ela fica barrenta, né? Não barro de terra, barrenta e lamacenta de argila, né? Fica uma gosma. E uma outra característica da argila é que, da mesma forma que ela absorve água, quando ela passa muito tempo sem receber essa água, em qualquer situação de clima, de atmosfera quente, sol, ela vai ressecar, mas ela resseca muito rápido e muito. Tanto é que ela fica rachada. Ela tende a se rachar. Tal é a capacidade dela, né, de ressecar facilmente. Então, tudo isso eu fui guardando para chegar no ponto de entender um pouco esse espírito, porque hoje eu entendo ele como um espírito que pode me atingir e atingir as pessoas que eu amo, né? Então tá, olhando por esse lado da argila,
o que a gente pode entender? A gente pode entender que esse espírito, quando ele acaba se manifestando em alguém, né? Essa pessoa, ela tende a se encharcar muito rapidamente da palavra de Deus, né? Aquela pessoa que sabe quando você prega o evangelho para ela, quando você fala das coisas de Deus para ela tende a ficar muito entusiasmada. Mas da mesma maneira que ela fica entusiasmada, encharcada, aquelas verdades, aquela profundidade, aquela água que Jesus é visto como uma água purificadora, não consegue penetrar. Tem essa barreira, porque é um terreno argiloso, né? O espírito se manifesta nessa pessoa, trazendo nela um espírito argiloso. E aí faz com que ela absorva. Aí você fala, meu Deus do céu, pastor vai ser uma pessoa de Deus. Mas da mesma maneira você vê ela no dia seguinte, você vê ela na outra semana, de repente, por alguma secura, alguma aflição, alguma fornalha que ela tem passado, ela já esquece tudo. Ela já fala, até maldiz, que ela se racha, né? Então, esse espírito é um dos que eu diria, a gente vai ver todos, tá? Mas eu diria que é um dos mais perigosos, porque a pessoa, ela entende que ela aceitou as verdades de Cristo, mas ela não teve profundidade, ela não deixou permear, ela não é um terreno permeável para aquilo penetrar no fundo do coração dela. Isso é perigosíssimo, tá bom? Então, sobre o fato deles serem argilosos, eu diria que seriam essas características, tá? Outra coisa, lama tem um significado profundo na palavra de Deus, que é pecado, né? Então, esse terreno lamacento que esse espírito produz, né, em quem ele consegue se manifestar, faz com que essa pessoa tenha uma tendência ao erro, ao pecado mesmo, as coisas assim sujas, né, as coisas que Deus abomina, que seriam os frutos da carne mesmo. Ela tem uma tendência a isso, né? Então ela gruda nessas coisas, ela tem essa tendência de grudar nessas coisas. Aí, o que eu fiquei pensando, pessoal? Eu fiquei pensando assim, no Velho Testamento, a gente não ouve falar muito de histórias que envolveram os Gergazeus. Já no Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, o jovem gadareno, que é aquele que ficava num sepulcro, que viu Jesus passar, foi até Jesus, totalmente incomodado com a presença de Jesus. Jesus estava passando. O que tenho eu contigo? Eu vou colocar aqui na legenda para vocês lerem essa passagem que é muito bonita, né? E era um jovem que ele era tão atormentado por espíritos malignos que ninguém conseguia segurar ele. Ele quebrava os grilhões. Tal era o poder que ele tinha, né? Vivia sujo, vivia no cemitério, só para você ter, vivia num sepulcro, morto. E quando Jesus vai libertar esse jovem, ele joga esse espírito que não é um, e o menino mesmo fala. Jesus fala, quem és tu? Ele fala, não somos um, somos uma casta. E aí, quando Jesus libera ele, né, desses espíritos, ele joga numa manada de porcos e eles se precipitam para o abismo. Então, esse espírito, por ser de lama, ele tem essa tendência de trazer na pessoa esses frutos pecaminosos do erro, tá? Outra característica, outra coisa que eu ia falar. Você vê, no Velho Testamento, a palavra demônio, ela aparece pouquíssimas vezes. Que a gente olha mesmo, são duas, e assim, não de manifestação de demônios. Eu vou colocar aqui na legenda também, mas de citações, assim, sobre demônio. E no Novo Testamento,
a palavra demônio e as manifestações do demônio, igual aconteceu com esse jovem gadareno, igual aconteceu com a mulher, se eu não me engano, Ciro Fenícia, acho que é Ciro Fenícia, que ela pede para que Jesus liberte a filha dela, que está terrivelmente endemoniada, né? Então, no Novo Testamento, a palavra demônio e as manifestações dele aparecem mais de 70 vezes. Então, qual a diferença que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando que assim, ó, no Velho Testamento, eles ficavam, porque, veja bem, o diabo desceu caiu do céu logo lá na criação. Ele existia, só que ele permanecia escondido, que é o que ele gosta. Ele gosta de ficar escondido. Por isso que a água não consegue penetrar, né? Por isso que ele gosta desse terreno argiloso para proteger ele. Ele gosta de ficar escondido. No Novo Testamento, quando Jesus veio, que eu vou até deixar o versículo que fala que para que Jesus veio? Para que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vou colocar o versículo aí, tá? Que às vezes eu não lembro direito, mas eu lembro que fala isso. Não lembro as palavras certinho, mas eu vou colocar na legenda. Então, o que acontece? Mesmo num terreno argiloso, como aconteceu com esse jovem, né, que morava no sepulcro, quando Jesus vem, ele faz manifestar, né? Então, o que eu entendi? Por que no Velho Testamento os gergazeus não são citados? Porque Jesus ainda não estava manifesto. Existia Deus, mas não Jesus manifesto, porque ele se manifestou em carne justamente para desfazer as obras da carne, as obras do diabo. Então, foi esse o entendimento que eu tive em relação a isso, tá? Que eu fiquei orando e Deus me deu esse entendimento. Outra coisa que é muito importante a gente analisar quando a gente vai estudar sobre o espírito dos gergazeus seria essa nomenclatura que eles recebem por eles adorarem o deus Gés, que é um deus sumério. Essa tendência do gergazeu de tratar Deus somente como um prestador de serviço é algo que tem acontecido. Atualmente é o que a gente mais vê, né? Que seria essa teologia da prosperidade. Não sei se eu já falei, mas acho que não, porque eu só fiz um vídeo. A gente, como cristão, a gente precisa procurar mesmo um equilíbrio. Porque, de um lado, existe essa teologia da prosperidade, que você tem que determinar. Não é você que tem que determinar nada. Deus é que tem que determinar. Que você coloca Deus na parede para ele fazer as coisas para você. E não é isso que a gente vê com base bíblica. De um lado tem essa teologia e do outro lado tem uma teologia da miséria. A gente está nesse confronto atualmente, em que se você tem alguma coisa, você é do diabo. Então, esse equilíbrio eu entendo que os cristãos precisam buscar, né? Não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque a gente vê os espíritos dos gergazeus agindo nessa teologia da prosperidade, né? O que eles veem? Eles veem que eles vão na igreja, então eles estão pagando, né? Imagina eles como cliente, né? Estão indo na igreja, eles louvam, eles dão dízimo, eles cumprem os mandamentos. Então, como é que eles vão chegar na igreja e Deus vai dar uma bronca neles? Vai dar uma correção? Não. Só aceitam isso. Está errado. Já não querem mais ir na igreja, entendeu? Já ficam com raiva do vaso que foi, né, quem transmitiu isso para eles. Então, é um espírito complicado nesse ponto. Outra coisa, se eles estão fazendo todas essas coisas, Deus tem obrigação de cumprir os desejos deles.
Não importa, né? Eles estão pagando e Deus tem que prestar o serviço, né? Deus é o servo deles, como se fosse. Não é servo, mas sabe quando a gente chega num restaurante e aí a gente fala assim, olha, eu queria carne. E aí o rapaz fala assim, por exemplo, o garçom fala assim, olha, carne não seria o prato ideal, né, para hoje. Então, se eu posso sugerir, eu sugeriria legumes. Nossa, o espírito de gás eu já era, eu tô pagando. Eu vou comer o que eu quiser, não que me faça mal. Aí você entra aí, ó. Deus é o nosso primeiro, ele é o nosso Senhor. Primeiro, ele é o nosso Senhor. Nós somos os servos dele. Sendo servos, ele nos leva. Tem outro versículo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Aonde ele está, nós servos também estamos. Vou colocar aqui na descrição. Olha que lindo isso. Não é todo lugar que um empregado vai junto com o patrão. Mas Deus nos trata assim. Porque além de servos, nós somos filhos. Mas isso, essa posição, não é uma coisa que nós exigimos, né? Não é, por exemplo, eu vou trabalhar e vou falar assim, olha, ô patrão, você vai me tratar como filho. Não é eu que tenho que falar isso. É o meu patrão que tem que falar, Daniela, eu gosto muito de você como empregada, então eu vou te tratar como filha. Então, nós temos que nos portar como servos, né? Como obedientes ao nosso Senhor. E Deus nos trata como filhos. Mais ou menos isso, que não é o que o espírito dos Gergaseus entende. Eles não entendem isso. Eles são clientes. Deus e a igreja é um prestador de serviços. Eles pagam e eles querem o produto. Acabou. Fora isso, é algo que na mentalidade deles não é entendível. Não dá para entender, para conceber. Então, a meu ver, tá? É um espírito bem atual que a gente precisa, porque uma pessoa, gente, que tem essa mentalidade, como é que ela vai entrar na Terra Prometida? Por isso que eu falo, o que Deus vai dizer para nós é para o nosso bem. Esse alerta, para quem estiver assistindo o vídeo, para mim, que entendi esse estudo, é um alerta para mim, Daniela. Acorda, desperta, porque senão você vai cair em tropeço, né? A gente está de pé, mas que mesmo quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia fala isso, né? Então, é muito complicado. Tem um versículo tão bonito que eu vou colocar aqui na descrição também, mas que eu lembro, é Isaías 45:9, que fala assim, como que o caco vai questionar o oleiro? A gente é vaso, a gente é caco na mão dele. Ele é o oleiro. Se precisar, ele vai nos quebrar, sim, né? E é isso que ele faz, com toda a mansidão dele, com todo o amor, muitas vezes nos quebrando sim, mas pela necessidade de futuramente a gente entrar nessa terra prometida, né? Bom, gente, só para recapitular, tá? Este é um espírito baseado nas seguintes características. Eles são rancorosos, porque eles ressecam muito rapidamente. Eles guardam muito rancor. Outra coisa, eu vou deixar na descrição de novo a pauta que eu usei para conversar sobre esse tema com o meu grupo, tá? Então, se vocês quiserem, né, forma um grupo, eu deixei a fonte da pesquisa que eu fiz, se você achar mais alguma coisa, pega esse modelinho, faz, porque, gente, examinar as escrituras ainda mais no momento crucial que a gente vive, em que se a gente deixar, a gente vai ser enganado mesmo. Então, a base bíblica é aquilo que mais a gente tem que privar, né?
Mas a gente tem que correr atrás mesmo. Eles também são reclinados ao pecado, porque eles formam lama, né? Grudam na lama. Então, esse reclinados ao pecado é uma característica dos girgazeus. São superficiais, quer dizer, você olha eles são cheios de Deus, né? Porque eles absorvem muito rápido. Eles chegam na igreja, nossa, eles falam mais bonito que qualquer cristão ali de anos, porque eles absorvem, mas eles são superficiais, porque eles não deixam que essas verdades penetrem no coração deles, tá? E vem Deus como um prestador de serviços, e a igreja também, tá? Então a igreja está lá para servi-los. Se eles vão lá e o pastor não fala o que eles querem ouvir, ou se eles não conseguem um cargo na igreja do jeito que eles queriam, acabou, né? Eles não são submissos. Então, essa é o estudo, né, dos girgazeus. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido realmente nome. Eu tenho orado muito por isso, tá? Às vezes não oro aqui, mas eu tenho orado mesmo por isso mesmo, para que esse projeto ajude outras pessoas a entender, a examinar, a guardar as escrituras de uma forma bem gostosa e tranquila, né? A gente fica aqui conversando sobre Jesus. E isso é bacana. Então, eu espero mesmo que vocês gostem e acho que a semana que vem eu posto um outro estudo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.